Jeremias 29, versículo 11 e 12. Você já pode abrir aí, deixar sua Bíblia aberta. Eu não vou me assegurar nesse texto, mas eu quero usar esse texto aqui, como o próprio diácono falou, falar sobre pai e filho. O tema da palavra é: não desista, Deus confirmará a sua vitória. Veja o que Jeremias disse, capítulo 29, versículo 11 e 12. Vamos ler junto? Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vós dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Querido, deixa eu olhar aqui a palavra. Querido amado Senhor, santo do Senhor, Deus quer falar como pai para filho nessa noite. Talvez Deus, Ele quer falar diferente contigo nessa noite. Talvez você esteja esperando algum tempo se cumprir na sua vida, uma promessa feita por Deus para a sua vida. Porque nós temos falado tanto da vida de Cristo, e Ele está próximo a chegar. Mas tem promessas e sonhos que você e Deus tem compartilhado. Deus tem feito promessas para a sua vida, tem feito promessas para a minha vida. E Ele quer cumprir essa promessa nas suas vidas, na minha vida também. Então como ele pai quer dar o melhor para os seus filhos, Ele quer falar nessa noite alguns princípios, alguns comportamentos que nós temos que ter para receber essas bênçãos que o Senhor prometeu para a sua vida. Os sonhos que Deus tem para a sua vida. E muitas vezes as circunstâncias, as situações adversas, Ele faz com que nós até desistimos. Mas eu quero ser usado perante a vida de vocês nessa noite, usado por Deus, em dizer para você que Deus não desistiu de te abençoar. Deus nunca desistiu de fazer aquilo que Ele falou no seu coração. Só você e Deus sabe. Lembre-se, Deus, como Pai, deseja dar o melhor para nós como seu filho. E por que Deus ministrou isso no meu coração? Já tinha ministrado no meu coração por algum tempo. E eu, como pai, quero dar o melhor para os meus filhos. Ontem eu saí com meu filho no centro de Belford Roxo e me comparei com algo que ele quer muito durante muito tempo. E eu tenho falado com ele: espera, filho, que o dia vai chegar e você vai ter essa bênção, esse presente. E nós andando, e ele bateu o olho aquele presente que ele está esperando tanto. Chegou os olhos dele brilhar. E como coração de pai, né? Chega assim: meu Deus do céu, como esse garoto ele quer isso? Eu vou até comentar, Xbox, né? Esse game aí que eu não queria dar, porque prende muita criança. Mas vai ser limitado, vai jogar no tempo reservado dele. Mas eu quero dizer para você, querido, que ele olhou assim, olhou a vendedora, olhou para mim, e eu observando ele, não querendo prestar atenção nele, ele olhou, e foi ele mesmo, foi a vendedora: moça, quanto está aquele Xbox ali? Aí ele falou: 600 e pouco, estava na promoção, esse negócio da promoção aí. Aí ele veio: pai, dá para comprar, né? Falei: filho, no momento não dá para comprar, mas eu quero dizer para você que eu vou fazer o melhor para mim de comprar esse presente para você. Amém? Aí ele: tá bom. Que é o meu filho Mateus, mais novo. Ele é muito compreensivo. E ele: tá bom, filho. Querido, aquilo lhe cortou o coração de pai. O que eu quero trazer nessa noite para você e para mim? Quero que você reflita.
Eu quero que vocês, jovens, prestem atenção no que eu estou dizendo para vocês, querido. Que vocês um dia vão ter família e vão saber o que eu estou falando agora. Deus é assim conosco. Quem aqui deseja algo para a sua vida? Levanta a mão. Todos. Deus está olhando para o seu sonho. Deus está olhando os desejos do seu coração. Talvez está esperando por algum tempo, por muito tempo. Ou talvez você está esperando desde 2013. Eu tenho bênçãos, eu tenho promessas de Deus que eu estou esperando desde 2013, querido. Eu não desisti daquela bênção, porque tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus, Ele quer te abençoar e quer te fazer com que aquela bênção faça você feliz. Porque a bênção fora do tempo, ela não serve. Ela faz até você desviar da presença de Deus. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Deus ministrou no meu coração e Ele falou ao meu coração: fala para os meus filhos que eu não esqueci das bênçãos dele, que eu não esqueci dos sonhos dele. Amém? Eu peguei aqui em Mateus 7, né? Deus como Pai deseja dar o melhor para nós como filho. E lá em Mateus 7, não precisa se abrir para a gente ganhar tempo. No versículo 9, diz assim: o qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará o que é bom aos que lhe pedirem. Querido, Deus, Ele quer dar o melhor para você. Ele vai te dar o melhor para você. É necessário que você entenda que há tempo para todas as coisas. Deus, Ele vai te abençoar tremendamente. E através de alguns princípios aqui da palavra, que eu vou ministrar para vocês, o que Deus ministrou para o meu coração. Se você colocar em prática, como o diácono César aqui falou, você vai ser literalmente abençoado, querido. Amém? Pois o seu amor e a sua bondade duram para sempre. Querido, estamos no tempo da graça. Eu não estou querendo dizer aqui que você tem que estar, vocês têm que buscar 100% estar santo na presença de Deus. Mas nós somos falhos. Você tem que chegar, se você errou em alguma maneira, você tem que ir ao seu Deus e pedir perdão e se arrepender. E saber que Deus vai te abençoar. Não é pelo fato de alguma atitude que você teve, que você vai perder aquela bênção. Mas é necessário que você entenda que você precisa se arrepender. Eu como reverência, tenho a Deus, se uns dois jovens que estão conversando não parar de conversar, eu vou chamar pelo nome aqui do púlpito. É uma reverência a Deus. Quem está falando aqui não é o Fábio, não. Aqui só um instrumento de Deus, querido. E você jovem, você tem que aprender com isso. Essa casa aqui tem que ser santa. Os santos do Senhor têm que cultuar o nome do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus. Venha para cá. Os pais sonham com o futuro dos filhos, desejando que tenha uma vida brilhante e façam diferença em sua geração. Quem é o pai aqui que não quer o melhor para o seu filho? Não é, Hugo? Diácono Hugo. Você já pensa sua filha o quê? Você não é evangelista? Ou você não é pregador da tua palavra aqui? Eu penso meu filho já pregando a palavra do Senhor aí, sendo usado já aos seus 14, 15 anos, sendo referência nessa geração. Não sendo mais um que seja perdido nesse mundo. Os meus filhos, eu sonho isso. Deus pensa, sonha e deseja e tem um propósito para nossas vidas, querido. É isso que Ele quer para nossas vidas. Ele quer que nós sejamos uma geração que faça diferença, uma geração que traga santidade nesse tempo. Eu fico triste, mais uma vez eu digo, fico triste nesse tempo. Você vem aqui do lado,
perto da nossa igreja. Jovens se embebedando, se drogando, fazendo algo na rua aí que só a graça. Os pais sonham com o futuro dos filhos, desejando que tenham uma vida brilhante e faça diferença em sua geração. Sabe por que os pais sonham? Sabe por que os pais sonham? Porque Deus colocou a capacidade de sonhar e imaginar, e o imaginar nos homens. A capacidade de você sonhar, querido, foi Deus que colocou. Então tudo aquilo que você, quando você tem buscado ao Senhor com sinceridade de coração, o que Deus deu, o que você tem sendo gerado aí, o teu sonho, é Deus que colocou. É Deus que tem colocado. Mas se você não der lugar ao Senhor, não é Deus que tem colocado, é outro que vai colocar. E nós temos que ter cuidado com isso. Deus que deu a capacidade de você sonhar e imaginar. Então, querido, você está livre para sonhar. Você está livre para desejar. Mas eu quero dizer para você, querido, tudo que vier na tua mão, que seja para glorificar o nome do Senhor. Amém? Que seja para promover o evangelho do Senhor. Não seja só para você, só para você. Nós temos essa mania sim, querido. Nós homens temos mania de querer, quero. E eu só não estou falando em dar a casa do Senhor ao seu amado irmão do lado. Como o obreiro Erasmo pregou nesta manhã, no finalzinho da sua palavra, sobre a unidade. Vamos viver unido, querido. Vamos ver o amado irmão do lado. Vamos ter compaixão, misericórdia do amado irmão. Muitas vezes nós sabemos da situação do amado irmão e não procuramos nem perguntar como você se encontra. Amém? Mas voltando para cá. E Deus, sendo seu pai espiritual, sonhou e construiu um propósito para a sua vida. Muito antes de você nascer. Deus já determinou um propósito para cada um aqui nesta casa de oração. Deus tem um propósito para cada um de nós, querido. Basta nós buscar o Senhor para saber esse propósito. Por isso muitas vezes nós damos soco no ar, eu costumo falar assim, né? Costumamos dar murro em ponta de faca, porque não procuramos buscar o que Deus quer para nossas vidas. Queremos fazer aquilo que vem em nossa mente. E Deus, como pai, Ele espera o filho chegar e falar: papai, o que eu preciso fazer? Para onde que eu tenho que ir para agradar o teu coração? Porém, a diferença entre Deus e seus pais é que Ele é onisciente, ou seja, conhece tudo, todas as pessoas, todos os lugares ao mesmo tempo. Pai natural não. O pai natural até erra, mas Deus não, querido. Deus sabe do que Ele vai dar para você. Deus sabe o que é melhor para nossas vidas. Basta nós sabermos o que Deus está falando para nós. E esta noite Deus está falando, querido. E Deus vai continuar falando. Eu quero pedir a tua atenção nessa noite. Eu quero pedir que você observe o que Deus e o Espírito de Deus vai levar a nós. Porque 2015 está vindo aí. Eu não quero viver as mesmas coisas, vocês querem? Então precisamos de ouvir a voz de Deus. E nesta casa há homens e mulheres de Deus que querem que a sua vida seja abençoada. Querido, eu sonho que vocês sejam literalmente abençoados. Sabe por quê? Porque assim nós podemos promover o evangelho de uma tal forma, poderosamente, com excelência nessa geração, nessa cidade. E eu quero falar, ser abençoado financeiramente. Financeiramente, socialmente, pessoalmente, você se doar, ser próspero pessoal,
mentalmente. Você tem sonhos? Eu quero perguntar, vocês têm sonhos? Mais forte, vocês têm sonhos? Todos têm sonhos. Todos têm sonhos. É possível que você tenha desistido do seu sonho para fazer algo que não tem nada a ver. Isso acontece muitas vezes. Nós desistimos dos sonhos de Deus, porque o tempo se passa, os sonhos de Deus não chegam e nós acabamos desistindo. E eu quero aqui ser instrumento de Deus para a sua vida e dizer para você, não desista. Fique firme. Se mantenha firme, porque Deus, Ele vai cumprir com a sua palavra. Deus já está cumprindo com a sua palavra. E quando eu falo assim, eu sei que cada um tem, porque Deus ministrou isso no meu coração, cada um tem um sonho pessoal. E é esse sonho que Deus quer fazer, realizar na tua vida, querido. Mas Fábio, esse sonho aqui está sendo difícil. Eu acho que isso não... Foi Deus que prometeu? Foi Deus que prometeu? Então, querido, vai acontecer. Você não pode retroceder. Você não pode recuar. Porém, digo a você que Deus tem um propósito único, que tem tudo a ver com o seu sonho. Sabe, aquele sonho de ser um levita, ou um dançarino, ou uma dançarina da casa do Senhor, ou um pastor, ou uma pastora, um evangelista, uma missionária, ou um missionário, ou alcançar qualquer outro objetivo que você traçou. Deus, Ele sabe do seu sonho, Ele sabe de cada sonho aqui, Ele sabe de cada fio de cabelo da sua cabeça, querido, até o que caiu agora. Deus é onisciente, querido. Basta nós sabermos o que nós estamos fazendo para adquirir essas bênçãos, para ser abençoado 100%. O que eu quero dizer para você, Ele quer que você busque alcançar esse sonho, obedecendo a Ele e crendo que Ele proverá todas as coisas para você alcançá-lo. Deus, Ele quer dizer para você nessa noite, busque, persevere, mas não é essa loucura de ser só bênção. A perseverança que eu estou querendo dizer aqui para você, querido, obedeça a Ele, obedeça a palavra dEle. E o que eu quero dizer, obedecer a palavra dEle aqui, é obedecer a palavra que está sendo direcionada neste púlpito também. Porque tem homens e mulheres de Deus que têm sido usados e pagam um preço para trazer uma palavra para a sua vida. E você nós muitas vezes não damos ouvido. Eu não quero nem falar de dar valor. Deus tem falado. Precisamos de ouvir o que Deus tem falado. E entendido o que Deus quer levar, para onde Ele quer levar. Mais uma vez eu quero dizer para você, querido, 2015 está chegando. Eu creio que Deus quer fazer coisas novas nesta casa, no Ministério Colheita das Nações, e Ele quer usar a sua e a minha vida. Mas é preciso de estarmos literalmente com o nosso coração aberto. E agora, saindo da introdução, eu quero falar de dois homens, personagens da Bíblia, que é Saul e Davi, que tinham o mesmo propósito, o mesmo sonho de Deus para ele, sendo que o homem estava escolhendo para ser rei de Israel, mas o Senhor abençoou. E eu quero comparar o comportamento de um para com o outro, para a sua vida, que você venha reflexionar nessa noite o que Deus quer falar contigo. Vamos lá, abra lá em 1 Samuel capítulo 10. Deixa aberto lá, no versículo 8. Porque antes eu quero comentar no capítulo 8 do 1 Samuel, não precisa abrir.
Os israelitas, eles pedem um rei. Eles querem escolher um rei para Israel. Porque achava que Samuel estava velho, profeta, que ali governava, ali era o profeta de Israel. Não queriam mais. E Samuel, como um homem humilde, ele pede a Deus para que permita que esse rei venha. E ele fala com Deus: Deus, é o teu povo. Eles não rejeitaram totalmente a sua presença. Como eu digo, falando a nossa linguagem hoje, se eles me rejeitam, amém, eles não podem rejeitar, é a sua presença. Então, no capítulo 8, não vou ler para ganhar tempo, os israelitas eles pedem um rei. No capítulo 9, Saul, né, quando vai buscar as jumentas que estavam extraviadas do seu pai, se não me falha a memória, Ax, ele passou por algum tempo procurando as jumentas do seu pai. E como o pai estava preocupado com as jumentas, e o tempo se passando e ele não encontrava as jumentas, ele falou com o seu servo: ó, vamos voltar, porque o meu pai vai acabar se preocupando com a minha pessoa e com a sua. Mas antes de voltarmos, vamos ao profeta Samuel, porque ele poderá nos dar a direção onde estão as jumentas. Porque naquela época o profeta era visto como vidente. Então, eles foram à presença do profeta Samuel, para poder estar buscando a direção onde buscar as suas jumentas. Só que Deus já tinha levantado Saul para ser rei de Israel. E ele falou com Samuel: ó, vai vir um homem aí, que o nome dele é Saul, e você vai ungir ele como rei. Isso foi no capítulo 9. No capítulo 10, Samuel unge a Saul, o primeiro rei de Israel. Saul foi ungido. E agora vamos no capítulo 10 de 1 Samuel. No versículo 6, quero que vocês leiam. Diz assim: neste momento, o Espírito do Senhor tomará, algumas traduções, apoderou-se, né, apossou-se, pleno controle de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. No versículo 7 diz: assim estes sinais te sucederão, age, pois de acordo com o que decidires. Olha só, preste atenção na palavra: de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Versículo 8: ide todavia na minha frente para Gilgal, mais tarde eu irei ter contigo a fim de oferecer holocausto e sacrifício de paz e comunhão. Contudo, aguardarás 7 dias, até que eu chegue e te oriente sobre o que fazer. No versículo 9 diz: assim que voltou as costas para deixar Samuel a partir para casa, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram. Querido, ali no versículo 6, Saul é transformado em um outro homem. E eu estava estudando essa palavra. Naquela época, quando o Espírito Santo de Deus apossasse do homem, ele tinha que ter direção de Deus, tinha que ser ungido, né? Ou ele era nascido já, nazireu. E hoje não, querido. Hoje o véu foi rasgado. O Espírito Santo de Deus está na sua vida. Ele mora dentro de você. Ele mora dentro de mim. E se você prestar atenção nessa passagem aqui, é isso que me chamou a atenção. Olha só, no versículo 7. Assim que estes sinais te sucederem, ache, pois de acordo com o que decidires. Então, querido, o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Amém? Mas ele só vai agir se você decidir. Sabia disso? O Espírito Santo fala contigo, mas quem dá liberdade para ele fazer é você. Então, se não chegamos no sonho, é porque talvez nós não estamos deixando o Espírito Santo nos levar. No
versículo 6, né? Saul foi transformado em outro homem através do poder do Espírito Santo de Deus. No versículo 7, a habilidade foi aprovada por Deus. Saul precisará decidir o que fazer com o uso dela. Olha só, nós também é a mesma coisa. Nós precisamos decidir o que nós queremos fazer para não só adquirir os sonhos de Deus para nossas vidas, para com a obra de Deus. Porque, fala a verdade, quando nós recebemos uma profecia, nós achamos que Deus, hoje não, eu tenho um novo entendimento. Mas eu quero trazer isso para a nossa vida. Nós achamos que Deus vai fazer tudo. Eu anteriormente era assim como eu pensava. Recebi a profecia, agora vou deitar na rede e deixa Deus fazer. Não. Você vai ver durante a passagem aqui o final de Saul. Preste atenção. No versículo 7, a habilidade foi aprovada por Deus e Saul precisara decidir o que fazer com ela. Versículo 9, tanto a transformação e bem como a regeneração do seu coração foram essenciais para Saul guiar Israel segundo o propósito de Deus. Foram essenciais. Vamos lá no primeiro, nós vamos dar uma caminhada na Bíblia hoje, amém? 1 Samuel capítulo 10, versículo 7. Diz assim, 1 Samuel capítulo 10, versículo 20. Perdoa, meu querido. Sendo assim, Samuel mandou que apresentasse todas as tribos de Israel e sorteou e indicou a tribo de Benjamim. O que Samuel fez em particular ao ungir Saul, e agora foi confirmado publicamente. Samuel tinha ungido Saul, e agora ele foi pelo sorteio, foi assim, anunciado e confirmado publicamente que ele seria rei de Israel. De forma que tanto o povo como Saul tinham a certeza de que o sorteado consolidava o escolhido por Deus. Deus tem escolhido a sua vida, a minha vida, para cada propósito, querido. Nós não estamos aqui de passagem, não. Deus tem um plano para esse ministério. Se você se encontra nesse ministério, você é uma peça-chave para esse ministério, sabia disso? Amém? Glória a Deus. Você é uma peça-chave para esse ministério. Então, querido, se o Espírito Santo está dizendo para você, faça assim, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. E lá em 1 Samuel capítulo 13, eu falei, se você não quiser abrir, mas anotando, anota, porque vai ser bom para a tua vida. Ao versículo 8, versículo 9 e 10, diz assim, então Saul esperou 7 dias, então Saul estava numa guerra. Ele se encontrava, no capítulo 13, ele se encontrava numa guerra com os, se não me falha a memória, os amalequitas. Então Saul esperou 7 dias conforme Samuel falou com ele. Lembra lá anteriormente? Conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Presta atenção. No versículo 9. Diante disso Saul ordenou, trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. No versículo 10. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou. Presta atenção agora nesse versículo aqui, no versículo 11. Entretanto, Samuel lhe indagou. Que fizeste, Saul? Uma interrogação aqui, perguntou. O que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente. Eu vi que os soldados me deixaram e debandavam, quer dizer, se dispersavam. Deixavam-lhe sozinho, né? E de outra parte, que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus, não era malequita, que os filisteus estavam reunidos em Miqumas. Aí no versículo 2 diz, e refleti, agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei
buscar a face de Yahvé e a alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade de oferecer holocausto. Eu quero dizer para você, querido, que só quem poderia oferecer holocausto naquela época é só o profeta. Era só o profeta. Olha o que esse homem fez. O desespero dele, porque ele via os homens do exército dele, deixando ele sozinho na guerra. Ao que lhe replicou Samuel: agiste como um insensato. Como, em outra tradução, inércio. Não é essa a palavra? Nécio, né? Louco, em outras palavras. Você agiu como louco. Tu não obedeceste a ordem que Yahvé teu Deus te dera. Se tivesse obedecido, Yahvé teria estabelecido. Olha só como que é, querido, importante de você estar prestando atenção no momento da palavra do Senhor. Preste atenção. Isso aqui eu quero que aplique nas nossas vidas hoje. Se tivesse obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Aqui foi rasgado o sonho de Saul. Aqui era época da lei. Hoje nós estamos na época da graça. Hoje você e eu, nós erramos com o Senhor, nós pedimos o perdão a Deus, se arrependemos e logo se corrigimos e o Senhor vai te abençoar. Mas olha aqui, ó. Se tivesses obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre, sempre, sobre todo Israel. No versículo 12, o que nós aprendemos? Primeira regra, para que mantenha a sua vitória. O que nós aprendemos? Submeta a autoridade espiritual que está sobre a tua vida. E muitas das vezes, quando nós não submetemos, dá tudo errado, nós queremos perguntar a Deus: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estou fazendo tudo certinho. No versículo 13 aprendemos o que? A obediência que vai consolidar a nossa vitória. A minha e a tua obediência que vai consolidar a nossa vitória. 1 Samuel 15. Vai anotando. Contudo, Samuel declarou: agradar-se mais a Yahvé com holocausto e sacrifício do que com a sinceridade de obediência à sua palavra? Querido, sacrifício não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é a obediência à sua palavra. O que faz tirar Deus do teu trono é a obediência à sua palavra. É forte, né? Mas é para ser forte mesmo, porque nós temos que ser abençoados nessa geração. Eu quero viver 2015, querido. Vamos falar na nossa linguagem aí, como o Chove fala, bombando para o reino dos céus. De modo algum, a obediência é melhor do que o De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura. O que nós aprendemos aqui? Nunca substitua a obediência por uma atitude de religiosidade. Nunca troca uma atitude de religiosidade pela obediência a Deus. E quando eu falo obediência, é quando uma palavra diretamente daqui sai desse púlpito. Querido, eu quero trazer mesmo, eu quero trazer para esta casa. E eu não estou ligando para aquilo que pensam de mim. Eu estou ligando para o que Deus pensa para mim, de mim, da minha pessoa. O que eu quero dizer para esta casa, que nós, no momento de uma palavra do Senhor, nós temos que estar literalmente atentos ao que Deus está falando. Porque são palavras-chave que podem mudar a sua vida de uma hora para outra, querido. Eu fui assim comigo. Eu sempre tive essa reverência a Deus. E eu não estou falando nada porque não tem ninguém, graças a Deus, conversando nesse momento. Eu estou querendo dizer que nós temos que ser pessoas santas do Senhor.
Nós temos que, a palavra soltou desse púlpito, tem que agarrar ela. Porque quando você sai dessa porta para lá, querido, há oposições, há circunstâncias, há situações que o inimigo vai tentar tirar aquela semente. Isso é sério, é uma luta espiritual. Alguns sabem o que eu estou falando aqui. Então, nunca substitua obediência por uma atitude de religiosidade. E o mesmo do que desobediência. Agora eu quero falar desse homem, Davi. Você já entendeu que a desobediência de Saul fez com que rasgasse o reino dele. É claro que se nós lermos alguma coisa mais para frente, você vai ver que algumas outras atitudes, quando Deus também deu uma ordem que ele acabasse com uma raça que ele tinha lutado, ele não fez, mas eu não fui mais adiante porque ficaria muito grande. Mas eu quero falar agora de Davi, segundo o coração de Deus. E quem quer aqui ser segundo o coração de Deus? Dá um glória a Deus aí. Eu também quero ser, querido. Está aqui, ó, no capítulo 16. Samuel, não precisa se abrir, vou citar aqui para ganhar tempo. Samuel é enviado a Jessé, o belenita, pai de 8 filhos. Entre deles o futuro rei Davi. Né? Como já sabemos, todos os filhos, né? Abinadab, Samar e o outro Abidai, se não me falo, os 3 que já serviam no exército de Israel. Samuel, quando bateu o olho naqueles homens, talvez a estatura dele, o perfil deles era totalmente de um rei, grande, forte, que lhe chamou a atenção. Mas o que chama a atenção de Deus é o que está no coração do homem. Qual é a motivação que está no coração do homem? E no capítulo, no 1 Samuel, no capítulo 16, Jessé, agora vamos lá, no versículo 12. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo de belos olhos, saudável e admirável de aparência. E Yahvé afirmou: levanta-te e unge ele. Né? Depois que passou os 7 filhos, Samuel falou para Jessé: ué, o Senhor falou que não são esses 7. Tem mais algum aí que é seu filho, que não esteja aqui? Jessé, o que ele fez? O que ele falou? Tem sim. De uma maneira tão menosprezante, né? Tem sim aquele que está cuidando das ovelhas lá. Mas ele é pequeno, ele é muito pequeno, é novo. Não é esse, chama esse aí que eu quero ver. E ele foi chamado. E ele foi aquele que o Senhor tinha escolhido, que testificou no coração de Samuel. Muitos de nós, queridos, achamos que nós não estamos preciosos para os olhos do Senhor para fazer. Vamos falar de novo. Não é dizer que você é especial, mas você não seja especial para o propósito que Deus tem para a sua vida. Você não se acha muitas vezes que não é você que não é você que vai fazer. Mas, querido, não é realmente você que vai fazer. É Deus que vai operar através de você. É o Espírito de Deus que está em sua vida e que vai operar através de você. Não é você, querido. Então, o que eu quero dizer para você, o que eu quero motivar você, que você, quando tiver um desafio, lance, porque Deus vai honrar a sua atitude. Samuel apanhou o chifre, que estava repleto do melhor azeite, é sempre assim, excelência, e ungiu na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia, olha só, o Espírito de Yahvé assenhorou-se, né, apossou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. No capítulo 17, diz, Davi começa a desafiar Golias, o gigante. Já começa a luta dos seus sonhos. Porque, como eu falei, quando você recebe um sonho de Deus, querido, começa a se movimentar. Não vai achando que as coisas vão vir fácil, não. Talvez até fica piores. Você sabia disso? Eu não estou falando aqui para te desanimar, não. Porque o que Deus tem para a sua vida é tão grande, porque Deus, Ele não quer que você se perca, e nem perca a bênção que Ele está te dando.
Então você tem que estar preparado para receber a tal bênção na tua vida. Então, Davi é enviado pelo seu pai. Como aconteceu isso? Através de algumas circunstâncias. Davi foi enviado pelo seu pai Jessé a seus irmãos para levar os seus lanches, né? Para os três amados irmãos deles que estavam no exército de Israel, que era o rei de Saul, que estava debaixo da autoridade de Saul, o rei. Então, quando Davi foi levar esses lanches, ele se comparou, né, com seus amados irmãos e perguntou: como vocês estão? Mas automaticamente saiu, no capítulo 17, no versículo 4, saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias, e era da cidade de Gade. Agora só preste atenção, a postura desse homem. Media 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos, querido. 50 quilos, você sabe que 50 quilos é um saco de cimento. Tu já tentou pegar 50 quilos? Tem que ter jeito para pegar aquilo ali. Agora imagine 60 quilos a couraça daquele homem. E trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze. E carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com dardos por sobre as costas. E olha só no versículo 7. A haste de sua lança era semelhante a uma lançadeira de tecelão. E a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Só a ponta da lança pesava 7 quilos. Fora a lança. Talvez pesaria 15 quilos a lança desse homem. E o seu escudeiro caminhava à sua frente. Vamos parar aqui no versículo 7. Querido, o que eu quero aplicar na nossa vida agora, diante dessa palavra? Eu quero dizer para você, qual é o gigante da sua vida nessa noite? Que tem impedido você alcançar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos? Qual é o gigante? Como você vê esse gigante na sua vida? Porque vamos lá, imagine esse homem, 2,90 metros de altura. Eu tenho 1,68 m. Davi tinha mais ou menos essa altura, se não for mais baixo. Eu não tenho certeza. Imagine esse homem, 2,90 m, só a couraça, 60 quilos. Esse homem talvez pesaria uns 120 quilos. Talvez você possa estar se encontrando com um gigante na sua vida para que você não venha atingir o seu sonho. Mas eu quero dizer para você que é assim mesmo, querido. O inimigo se levanta porque ele sabe que o seu sonho será uma arma contra a vida dele. Aquilo que você adquirir do Senhor será um instrumento para acabar com a raça dele, para que você venha alcançar tudo aquilo que você tem para a sua vida. E ele começa a fazer assim, ó. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: porque saíste para guerrear? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem, venha que ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vós servir como escravos. Se porém eu vou vencer e ferir vós, serei vós os escravos e vós servireis. E disse mais o filisteu: hoje lancei o desafio às tropas de Israel. Querido, talvez na sua vida ou na minha vida também, Golias, né, os gigantes da nossa vida, têm lançado desafio às nossas vidas, têm lançado desafio aos nossos sentimentos, têm tentado intimidar nosso caminhar, têm tentado parar o nosso objetivo, o objetivo que tem para a sua vida, o que Deus tem para a sua vida. Eu quero dizer para você, querido, que você não se encontra sozinho. Eu quero dizer para você que o Espírito de Deus que está em você quer se mostrar para você que Ele é poderoso
que Ele vai fazer, independente de circunstância não, independente de gigante ou não. Eu quero dizer para você, querido, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, querido, que nessa noite, o que trabalha e que guerreia por você é mais forte do que aquele que está lá fora, querido. É você que decide. É você que decide vencer essa guerra. É você que decide vencer o Golias que está se levantando na sua vida. Eu tenho levantado Golias na minha vida. Como o irmão Erasmo contou aqui nesta manhã. Desafios grandes que ele tem para a sua vida. E é assim mesmo, querido. Porque Deus, Ele quer te levar a coisas maiores. Mas Ele quer que você compartilhe com Ele aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E Ele falando, hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos, né? Pelejemos forças e combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviam tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e de temor. Olha só. Encheram-se de espanto e de temor. Querido, eu quero dizer para você nessa noite, querido. Você é o Davi dessa geração. Você não vai se encher de espanto e de temor. Você não vai ficar com medo. Você não vai retroceder. Você não vai desistir. Porque aquele que guerreia por você é mais poderoso, querido. É o Espírito de Deus que trabalhando através de você. E se nós tivermos a consciência disso, nada parará esta igreja. Porque seremos um exército do Deus vivo. Um exército do Deus Todo-Poderoso, como Ele é poderoso. E Ele quer fazer em nossas vidas, poderosamente. Amém? Dê um forte aplauso ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Se Ele é poderoso, nós somos poderosos nele, querido. E não se intimida com isso não. Não fique envergonhado não. Você é poderoso. E Deus vai fazer coisas poderosas na sua vida, querido. Desejo que você saia dessa noite, querido. Saia daqui pulsando, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Querido, se eu me olhando hoje, aqui em cima, há 5 anos atrás, já falei sobre isso aqui. Querido, nunca me via isso. Mas é o Espírito Santo de Deus me capacitando, me dando armas espirituais, autoridade e ousadia. E aquele que não é espiritual não enxerga isso. Querido, nós temos que viver no Espírito. Nós temos que viver espiritualmente. Amém? O que Deus tem para você realizar, ninguém mais pode fazê-lo. Hugo, Diácono César, Juarez, o que Deus tem para vocês é só vocês que tem que fazer. E vocês também. Por isso que eu falo que cada um aqui é uma peça-chave para esse ministério. Agora buscamos o que fazer, o que nós temos que fazer. Deus, me mostra o que nós temos que ser nesse ministério. Porque Deus está com pressa de fazer esse ministério avançar. E eu falo com fé, querido. Alguns aqui dentro, eu sei disso, que não tem essa fé, meu Deus. Mas, meu Deus, meu Pai, tenha fé. Deus vai fazer. E aqueles que se colocar na posição, Deus vai fazer. E Deus não tem problema com minoria, não. Mas Ele quer usar todos. 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 Amém? Aleluia. Glória a Deus. Uma mente e o dom da imaginação, a unção do Espírito. O que Deus tem para você realizar, ninguém mais pode realizar. É você, querido. E aqui eu peguei isso aqui, o doutor
como se pronuncia? Miles Moore? Miles Moore, é isso aí. Tem que melhorar isso aí, ó. Nós, a colheita das nações, não vamos para fora, tem que melhorar isso aí. Ele diz assim, ó, ainda no seu livro, os princípios e o poder da visão que Deus lhe deu. Querido, poder da visão é uma habilidade que Deus, que o Espírito Santo está te dando nessa noite. Deus está te avisando, você tem essa habilidade, você tem isso dentro de vocês. Vou explicar isso melhor. Seja a circunstância que você estiver passando, você tem que ver aquilo como uma porta para o seu sucesso em Deus. Você está entendendo isso? Quando você se deparar com uma situação, isso acontece dentro do nosso trabalho. Quando nós somos convidados para um desafio, sendo lançado para um desafio, nós não podemos olhar para esse desafio e achar que nós não somos capacitados para fazer. A capacidade já está dentro de você, querido, que é o Espírito Santo de Deus. Não é você que faz, é o Espírito de Deus. O que basta é nós se colocarmos para fazer. Você vai ver, mas Fábio, eu já fiz isso e eu acabei sofrendo uma derrota. Querido, eu quero dizer para você, você sai mais forte mesmo com a derrota. Não é assim? A não ser que você abaixe a cabeça e, querido, aí você tem que saber quem é você em Deus. Até uma derrota para nossas vidas, ela tem que servir para vitória. Porque quando você se deparar para aquela situação de novo, você sabe o que fazer. Deus, ele ama aquele homem que ele não se coloca como fracassado, ele sempre se levanta. Davi era assim. Lembra lá em Siclac? Davi foi guerrear a guerra dos filisteus. Quando ele volta, ele encontra o quê? Só ruínas. E além disso, os guerreiros de Davi queriam apedrejá-lo. Querido, se coloca na pele de Davi. Meu Deus, eu fiz tanto por esses homens. Não, ele não ficou nessa não. Ele foi, sabe o que ele foi fazer? Ele foi buscar o Senhor. Senhor, aí ele fala assim, Senhor, eu posso buscar esse homem, porque ele sabia que tinha levado escravos, suas mulheres, seus filhos, seus servos. Eu posso pedir permissão. E Deus fez com que ele, vai, que eu vou dar esse povo na tua mão e vou te devolver tudo. O que eu quero dizer para você, querido? Mesmo debaixo de muita aflição, mesmo debaixo de muita luta, mesmo debaixo de muita oposição, seja um vencedor, querido. Sabe como? Busca o Senhor, querido. Essa é a tua vitória, querido. Essa é a tua vitória. Busca o Senhor. Muitas pessoas não acreditam em seus sonhos. Sabe por quê? Porque não crê em Deus como você crê. Logo na primeira luta, isso aí não é para mim. Porque não crê. Porque não está crendo. Então, não podem imaginar as maravilhas de Deus que vai fazer na sua vida, na vida deles. Não vão poder, se não pode crer, não podem imaginar o que Deus tem para a vida deles. Querido, quando você tiver se deparar com uma situação, começa a imaginar quando você passar daquela situação, o que Deus vai fazer na sua vida. Você será absoluto. Você será absoluto. Então não pode imaginar as maravilhas de Deus. Por isso, não se dedicam para receber cada vez mais da unção do Espírito Santo, como você o faz. Eu e você fazemos isso nessa noite. Nós estamos buscando mais unção, mais poder perante a palavra de Deus. Nós estamos buscando entendimento, nós estamos buscando conhecimento, nós estamos buscando estratégias, nós estamos buscando a presença de Deus para nossas vidas, querido. Aleluia. Dá um glória a Deus aí.
você está aqui buscando é a presença de Deus. Querido, 2015, se você entender essa palavra, querido, ela é dura, ela é meio um pouquinho dura, mas é bom. Porque você vai sair daqui para do ano 2015, querido. Eu não quero dizer para você que não vai ser nem ano 2000. Alguns aqui vão se deparar essa semana e vai se lembrar dessa palavra. Mas lembra que é bênção do Senhor. Toda luta que você passa, filho de Deus, servo do Senhor, toda luta que passa é para a bênção do Senhor. E se é o inimigo levantando gracinha para o teu lado, querido, ele transforma em bênção. Entenda isso. Entenda isso. O gigante Golias insulta durante 40 dias o exército de Israel. Ele fica 40 dias insultando o exército de Israel. Sabe o que isso quer dizer, querido? Vamos lá em capítulo 17, 22. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente da batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou-os se estavam bem. Perguntou, né? Então Davi conversava com eles. Aí vinha o grande guerreiro filisteu de Gade, chamado Golias, avançou e bradou e desafiou a habitual. O Davi o ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Olha só a posição desses homens, conhecendo quem era Deus, se esconderam, apavorada, cheio de medos. Não devemos temer o que tiver que acontecer. Devemos ter certeza de que Deus proverá aquilo que eu e você precisamos de fazer. É isso que nós devemos ter certeza. Não é olhar para a situação e ver que aquela situação é maior do que o seu Deus. É olhar para aquela situação, o seu gigante, e olhar, o meu Deus é maior do que esse gigante. Isto é, devemos confiar em Deus, e em Deus é ter fé, para não duvidar. Pois assim que entregamos tudo nas mãos de Deus, Ele saberá o que fazer como ninguém. Querido, o que eu quero dizer para você nessa noite, você não pode fazer, se você não tem como fazer, entrega na mão de Deus, Ele sabe fazer. Aí sim, você tem que esperar. Mas o que você tem que fazer, só você vai fazer. Deus vai ficar do trono assim, eu sei que Ele tem capacidade de fazer aquilo ali. E Ele vai fazer, porque você vai se descobrindo a você mesmo. Deus vai deixando você se descobrir você mesmo, entre você e o Espírito Santo. Davi resolve enfrentar o gigante Golias. Aí está aí. Tem Davi nesse lugar aqui? Dá um brado ao Senhor. Está muito fraco, não tem Davi não, querido. Tem Davi nesse lugar? Dê um brado ao Senhor. Melhorou. Davi, querido, resolve enfrentar Golias. Um exército, 40 dias, 40 noites também, né? Que ele vinha durante de manhã e vinha à noite, afrontando o exército, intimidando. Porque o inimigo é assim, ele quer intimidar nossas vidas. Ele só quer intimidar, ele não pode, cara. Querido, para ele tocar na sua vida, ele tem que pedir permissão a Deus. Ele não tem autoridade para tocar na tua vida, nem na minha vida, na vida de ninguém. Então Davi disse a Saul, olha só, olha a ousadia desse garoto, era um garoto, olha só, presta atenção, que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu, teu servo irá e pelejará contra ele. Olha só, como é forte isso. Tem Davi nesse lugar, querido? Amém. Então você vai se colocar e pelejar os propósitos do Senhor nessa terra, amém? O inimigo está se levantando, o inimigo está levantando afronta, situações, levanta-se.
e peleja as guerras do Senhor, querido. Davi confiava literalmente em Deus. Aprendemos que devemos saber que Deus está conosco. Há momentos na vida que fazem com que a gente pense em voltar atrás. É assim mesmo. Quem não já pensou assim? Eu já pensei assim. Quando eu era mais novo no evangelho, então, meu Deus, eu vou sair, não. Isso aqui não. Senhor, tu é bom, tu não é bom, Senhor. O que está acontecendo? É aí o momento de você continuar. É o momento de você estar avançando. Vire para o seu amado irmão. Vire para o seu amado irmão e diga assim, ó. Não estamos sós. Temos alguém em quem podemos confiar. E esse alguém, sabe quem é? É Deus. É Deus, querido. É Deus. É Deus que te dará a vitória. É Deus que te dará a vitória nessa noite, querido. É Deus que te dá a vitória, querido. Não é cavalos, cavalheiros, não é. É Deus, querido. É Deus que trabalha a favor da sua vida, da minha vida. Temos alguém em que podemos confiar. Temos alguém para contarmos os nossos problemas. E não é só contar, é solucionar os nossos problemas. Contar, nós contamos. Eu posso contar para o César, o diácono César. Eu posso contar para o diácono Hugo. Posso contar para o pastor Jorge. Contar, mas é contar e solucionar os problemas. Você está entendendo? É solucionar. Basta crer. Quando passamos por situações difíceis, ficamos sem atitude e sem saber o que fazer. Tememos o que está por vir. Agora lembra, não se sinta incapaz, pois quando Deus o criou, deu-lhe toda a habilidade para realizar o seu sonho e cumprir o seu propósito. Lembra que eu falei? O que tem dentro de você, o que mora dentro de você é o Espírito Santo de Deus. É Ele que te deu a habilidade. E Ele vai cumprir o propósito que está no coração de Deus. Amém? Ele vai cumprir. Davi vai encontrar-se com o seu gigante. Está lá em capítulo 17. Anota. Então esbravejou Golias. Davi, sou por acaso um cão? Quando Davi se apresentou a Saul, vou correr um pouquinho. E falou com Saul, eu vou guerrear essa guerra. Fica tranquilo, Saul. E até o rei Saul falou com ele, indagou ele. Não vai, você é um menino. Não, eu já matei um urso, já matei um leão. Isso aí será pequeno. Deus me deu na mão o urso e o leão. Sou por acaso, olha o que o Golias fala com ele, intimidando ele. Sou por acaso um cão para que venhas ter comigo como um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem cá e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. No 45, contudo Davi retrucou ao filisteu, tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome do Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Aí está um segredo. Querido, toda vez que o inimigo ficar curacinho do teu lado, levantar-se uma guerrinha, ele não está levantando contra você, ele está levantando com o próprio Deus. Ele está se levantando contra o próprio teu Deus. Então você não tem que temer. Hoje mesmo, no versículo 46, hoje mesmo Yahvé te entregará, olha só, presta atenção, te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Querido, a gente lendo assim, né? Mas vamos lá. Lembrou que esse homem tinha 2,90 m de altura? Ele 1,5 m? Como que um garoto desse vai falar que vai enfrentar esse homem de escudo, lança,
E ele com a tiradeira, vamos falar na nossa língua, com a tiradeira, com uma pedrinha, querido, é muita fé. É saber quem é em Deus. E é isso que Deus quer que você e eu tenhamos. Esse não é esse sentimento, é essa certeza que quem é você em Deus. Você pode todas as coisas, querido. A palavra de Deus fala, você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Você é mais que vencedor. A palavra de Deus não é brincadeira, é só você pegar e crer e trazer para a tua vida. Fábio, mas eu estou tendo alguns momentos que estou perdendo. Mas querido, é momento, tu não perdeu a guerra. No momento certo Deus vai te dar vitória. Porque olha só como aconteceu Davi. E toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e Ele vos entregará em nossas mãos. Quer dizer, guerra é com o Senhor mesmo, querido. Tu está em guerra? Quem está em guerra aqui? Levanta a mão. É a maioria. Pode levantar a mão, querido. Eu também estou em guerra. Em guerra dos meus sonhos, em guerra no meu trabalho, em guerra em situações adversas, pessoas levantando-se, sendo usado pelo inimigo, nem ele sabe. Aí a visão, a habilidade que Deus te dá, a visão espiritual. E eu estou em guerra, querido. Davi levou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra que lançou no meio de sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele tombou com o rosto no chão. Querido, esta noite você vai tacar uma pedra na cabeça do seu Golias. Esta noite você vai dar o fim nesse Golias, querido. Eu não sei, nem precisa de me falar, porque eu não poderei resolver nada, como eu já falei aqui. É Deus que vai te dar vitória. É Deus que vai te dar vitória. Então Davi correu, pôs o pé, depois que ele tacou, amém? Acertou o Golias, aquele montão de homem. E aqui nós aprendemos também algo com Golias. Cuidado também com a sua autoconfiança em si mesmo. Com a sua competência, com o seu conhecimento. Hoje eu tô com isso. Aí esquece que Deus é... Não, o Espírito Santo de Deus, fica aqui agora, não é isso não, querido. Quanto mais conhecimento você ter, mais você vai precisar de Deus. Porque é aí que é onde Deus vai te usar mais ainda. Aquilo que Deus tem propósito na sua vida, amém? Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou sua espada e tirou a bainha e cravou no filisteu. E com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que o filisteu se deram conta do que havia acontecido e confirmaram que a morte de seu grande guerreiro, fugiram e em disparada. É assim que o inimigo nessa noite está fazendo na tua vida. Ele está correndo em disparada, querido, porque eu sei que essa semente, essa palavra está indo no encontro do teu coração. E como eu já falei, essa semana vai ter pessoas que vai se encontrar e se deparar com Golias. E você vai se lembrar dessa palavra. Não desista, não retroceda. Deus está contigo. Amém? Não tenha medo de qualquer oposição, querido. Seja qualquer uma, mesmo quando parece forte e difícil de suportar. Tem situações que realmente é difícil de suportar. Eu tenho passado, vou até compartilhar com amados irmãos, que eu tenho passado esse mês, querido tá tirando férias e eu estou ali, sozinho. E os últimos dias de férias dele, meu querido, foi o último dia que foi mais terrorista. Uma pressão, meu Deus do céu. Eu falei, querido, eu falei, meu Senhor, eu vou desistir. Uma pressão dali, uma pressão daqui, mas o que é? Aí eu comecei a enxergar espiritualmente. Opa, peraí. Ele quer que eu desista. Ele quer que eu desista. Aí eu, não. Estou aqui firme. Senhor, se o Senhor me colocou nessa posição, o Senhor é poderoso para me dar vitória.
é poderoso para te dar vitória. E Deus também é poderoso para te dar vitória, querido. Seja o que você estiver passando no trabalho, seja o que você estiver passando na sua família, seja o que for estiver passando, Deus vai te dar vitória. Deus pode usar o seu pouco recurso, presta atenção nisso. Deus pode usar o seu pouco recurso quando acompanhado por uma grande fé. Olha só. Está se sentindo pequeno? Está se sentindo incapaz? Coloca fé nisso aí. Deus vai te dar a vitória. Deus vai usar esse pouco recurso poderosamente para te dar a vitória. Isso significa que você vencerá qualquer circunstância contrária que você enfrente. Não desista dos seus sonhos, até que a vitória seja alcançada. Não desista, querido, até a sua vitória ser alcançada. Você está entendendo? Davi era assim, ele não desistia, até a vitória ser alcançada. E esse próprio Golias foi assim. Ele foi lá, subiu, aquele garoto, aproximadamente 15 anos, não temos certeza. Ele botou o seu pé sobre Golias e passou a espada sobre a sua cabeça. É assim que Deus quer que eu e você façamos com as nossas circunstâncias. Deu fim, deu basta nisso, para que você seja absoluto, querido. Agora, eu quero te dar 6 pontos aqui, ó. Não cesse de orar, não cesse de clamar, não deixe de acreditar. Não aceite derrotas, querido. Não aceite derrotas. E nem palavras de derrotas. Não aceite fracasso na tua vida. Quem é fracassado é o diabo. É o capeta. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, querido. Eu vejo um exército de vencedor aqui, querido. Eu vejo pessoas poderosas e vencedoras em Cristo Jesus aqui. Eu não vejo nenhum perdedor aqui, querido. Você é servo de Deus, é filho de Deus, não nasceu para ser derrotado, você nasceu para derrotar o inimigo. Olha como virou o negócio. Saia do lugar que limita a sua visão e busque forças em Deus, em qualquer situação. Hoje Deus te faz triunfar contra qualquer gigante, por isso então, exalta o nome do Senhor. Toda vitória que você tiver na sua vida, exalte o nome do Senhor. Lembra que Davi falou? Hoje mesmo Ele te dará você em minhas mãos, e todo Israel saberá quem é Deus. É isso que Deus quer fazer na tua vida, querido. É isso que Deus quer fazer na minha vida, no meu trabalho, aonde que vai passar, qualquer circunstância. Ele quer mostrar quem é Ele na sua vida. Então, querido, por isso, exalte o nome do Senhor, comece a louvá-lo. Eu quero pedir os levitas aqui, por favor, coisa rápida. Comece a louvá-lo e glorificá-lo. Contemple o que Deus tem para você. Não desiste agora, vai até o fim. Faça um esforço. Deus é contigo. Ele vai te ajudar. Vamos abrir lá em Isaías 41:10. Diz assim, para fechar. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos abrir? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não temas, porque eu sou contigo. Olha só, não temas. Deus está falando para você nessa noite. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Dá um glória a Deus e um brado de vitória aí. Aleluias. Dê um forte aplauso ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que é digno do seu. É Ele que é digno de toda adoração, de todo louvor. É Ele que vai te dar vitória. Amém? Vamos se levantar para adorar o nosso Senhor e para ir para nossas casas.